Um planejamento necessário e às vezes muitos nem pensam. Fazer um testamento, deixá-lo pronto. Na pandemia, a procura por esse documento aumentou em mais de 40%. E nós convidamos a advogada Maria Júlia Cardoso justamente para que ela possa nos mostrar e entender, né, Maria Júlia, o que foi que aconteceu, que houve esse aumento, se não me engano, quase 42%, né, de aumento. O que que explica? E obrigada por ter vindo mais uma vez à Manhã Total. Eu que agradeço, bom dia a todos. Eu acredito que isso advém mesmo da própria pandemia. Muitas pessoas novas aí morreram, até pessoas de uma idade mais avançada. Então a gente teve muitas pessoas que não esperavam aí que os parentes falecessem. E na hora de abrir o procedimento do inventário, ver que não é um procedimento simples. Não adianta você achar que o patrimônio vai passar automaticamente aí. Estava no nome do pai, às vezes nem estava, às vezes tem aquele contrato de gaveta e para regularizar aquele imóvel para fazer um inventário, dá um trabalhinho. Então, pela dor de cabeça, eu acredito que as pessoas passaram aí, né, que vem passando na verdade, aumentou a procura pelo número de testamentos também para resguardar. Porque hoje muito se fala em planejamento sucessório. E um dos instrumentos para você viabilizar aí a organização desses bens, deixar tudo certinho, é o testamento. E o que que eu preciso fazer para deixar o meu testamento pronto? Qualquer pessoa pode fazer isso? Perdão, e no caso de família, como é que fica estabelecido isso? Eu posso deixar alguém de fora, eu não posso deixar ninguém de fora? Qualquer pessoa pode fazer o testamento. Por exemplo, eu posso dispor dos meus bens, então Entendi. Eu mesmo que tenho que dispor. Mas qualquer pessoa pode fazer isso, inclusive não precisa de advogado. É lógico que muitas pessoas procuram um advogado porque ele entende da lei, para não deixar nenhuma cláusula ali inválida que vai invalidar esse testamento ou parte dele. Mas não precisa de advogado, qualquer pessoa pode fazer. Eu posso sim deixar para pessoas fora da família, para o meu vizinho, para uma instituição, né? Para uma instituição, qualquer pessoa. Mas isso tem que ficar fora da parte da legítima. E o que é legítima? O nosso Código Civil, ele traz uma parte, 50% dos nossos bens tem que ficar para os nossos herdeiros necessários. E quem são os nossos herdeiros necessários? São os ascendentes, o descendente e o cônjuge. E quando eu falo ascendentes, eu estou falando de pai, mãe, avô. Quando eu falo de descendente, não é só filho, entra o neto, o bisneto e o cônjuge. Então, eu posso dispor de 50% do patrimônio, desde que a outra metade fique para essas pessoas, se elas existirem. Porque eu já fiz testamento para uma pessoa, por exemplo, que não tinha nem filho, nem neto, nem pai, nem avô e nem cônjuge. Então, nesse caso, ela pode dispor de 100%. Ela pode deixar para quem ela quiser. Muito bem. E aí, no caso, eu posso fazer em qualquer idade, posso ir, não sei se é possível fazer isso, colocando, inserindo, eu posso mudar alguma coisa nesse testamento ao longo da vida? Sim, se eu faço um testamento hoje, ele vai ser válido aí até a morte se não tiver nenhuma cláusula que invalide ele. Eu posso depois, daqui a 5 anos, fazer um novo testamento? Posso sim. E, inclusive, você pode fazer disposições de um testamento colocando várias hipóteses aí. Às vezes você fala assim, se tiver fulano, quero deixar para ele, se tiver ciclano, para fulano, mas se não tiver ciclano e fulano, para ciclano, eu posso fazer isso. Inclusive, eu posso nomear já quem que vai ser o inventariante em um eventual processo de inventário. Porque a gente sabe que muitas vezes tem aquela briga, né? Porque o inventariante é quem fica na administração dos bens. Só que ninguém sabe que ser inventariante é resolver todos os pepinos do inventário. É ter que ir no banco fechar a conta, é ter que resolver literalmente tudo. Mas muitas vezes gera uma briga aí para quem vai ser esse inventariante. Porque tem uma ordem lá no Código Civil, mas ela não é obrigatória. O juiz ele pode escolher uma ordem diferente daquela lá. Mas no testamento você pode escolher aí quem que vai ficar a administração. Você pode deixar um encargo. Às vezes fala assim, eu quero que fulano fique com esse bem, mas ele tem que fazer tal coisa. Pode fazer isso também. E aí facilita, quando você tem um testamento, esse processo de inventário dá menos dor de cabeça, é mais rápido ou não, Maria Júlia? Porque muitas vezes a pessoa que te procura para fazer um inventário, ela já tem consciência, né, de que esse procedimento, ele é demorado, ele exige, né, muito litígio, porque fala assim, mas fulano não vai brigar por causa disso. Espera morrer para você ver o que vai acontecer. Ver o que é ser humano, né?
O ser humano se surpreende. E aí, quando você procura para fazer um testamento, o advogado, né, quando você procura, ele já vai analisar como é que estão as situações dos bens. E ali já dá para eu te falar, olha, isso aqui é melhor você regularizar agora, isso aqui é melhor você fazer agora, para evitar pepino lá na frente. Às vezes seria melhor fazer uma doação em vida, para já organizar ali os bens. Eu gosto de falar que eu tento sempre poupar o tempo e dinheiro do meu cliente. Então, se o procedimento for mais barato agora do que seria lá na frente, eu indico para ele, né? É lógico que nada é obrigatório. Deixa eu trazer aqui até uma amiga nossa que sempre assiste a Manhã Total, a Rosângela está contando que o pai e a mãe dela fizeram doação com o uso e fruto deles. Lá em 1980, mais ou menos. Como é que é esse processo? Ela gostaria de entender. Quando a gente fala de doação, com reserva de usufruto, quem recebeu o bem por doação, ele é o nuproprietário. No direito a gente fala isso. E o usufrutuário, que é, por exemplo, os pais dela, é aquela pessoa que tem direito aos aluguéis, a todos os frutos e rendimentos daquele bem, enquanto vida tiver. Então, vamos supor que a filha queira vender esse bem. Ela pode, porque ela é a nuproprietária. Ela pode vender e fazer o que ela quiser com esse bem. Só que todos os frutos, e quem compra já sabe disso, porque está lá gravado na matrícula do imóvel, os frutos sempre vão para os pais dela, porque eles que são os usufrutuários. E o usufruto ele se extingue ou pela renúncia, a pessoa tem que ir lá no cartório renunciar, ela mesma, ou pela morte. Automaticamente com a morte extingue o usufruto, e aí essa pessoa que ela era apenas no proprietária, ela passa a ter ali todos os direitos de propriedade quando a mãe dela falecer. Para quem quer deixar o testamento, você falou que às vezes não precisa de advogado, mas às vezes é bom até para poder fazer tudo certinho. É só procurar o cartório, tem que levar documentação, tudo isso? Sim, para fazer o testamento precisa de testemunho, tem que cumprir alguns requisitos. Alguns requisitos. E aí as pessoas às vezes procuram advogado por conta disso, porque tem cláusula que você não pode colocar no testamento. Então, para não ficar nenhuma dúvida, essa questão da testemunha, quem que pode ser testemunha, quem que não pode, aí procura aí o advogado para auxiliar nesse processo. Muito bem. Essa foi a conversa sobre testamento, para que a gente entenda, né, o que está sendo feito e se as pessoas têm essa vontade e necessidade, o caminho para poder realizá-lo. Obrigada, viu, Maria Júlia, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada, tá? Um bom fim de semana para você. Bom final de semana para todos aí também. Maria Júlia Cardoso, advogada, aqui conosco, falando sobre testamento. A gente vai